Nesta abertura ao tema da relevância e do impacto das nossas palavras segundo a Bíblia, nos lançamos em uma jornada profundamente esclarecedora através das Escrituras. Deus nos revela que as palavras não são simplesmente sons ou letras, são veículos de poder capazes de criar, abençoar, ferir ou curar. Hoje, convido você a explorar comigo esse intrigante assunto, adentrando na sabedoria divina que nos guia sobre como utilizar esse dom comum da comunicação. Desde os primórdios, as palavras têm desempenhado um papel central na criação e no propósito de Deus para a humanidade. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse ato de dar vida à criação por meio da fala é o primeiro exemplo do imenso poder das palavras. Da mesma forma, somos chamados a refletir essa imagem divina, utilizando nossas palavras para iluminar, dar vida e transformar nosso mundo. Entretanto, como todo poder, o poder das palavras demanda sabedoria e discernimento. A Bíblia nos adverte sobre a dualidade desse poder. Nossas palavras têm o potencial de abençoar ou ferir. Tiago 3 nos ensina sobre como a língua, embora pequena, pode ter um impacto significativo, comparando-a a um pequeno leme que dirige grandes navios ou a uma faísca que pode incendiar uma floresta. Este trecho nos convoca à reflexão e à consciência sobre o impacto que nossas palavras podem ter nos corações e nas vidas daqueles que nos cercam. Deus nos exorta a utilizar nossas palavras com sabedoria, a escolher expressões que edifiquem em vez de destruir, que encorajem em vez de desanimar. Provérbios 18:21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa afirmação poderosa destaca a importância de sermos diligentes e cuidadosos com o que dizemos, lembrando-nos que cada palavra proferida pode semear sementes de vida ou de morte. O convite é claro: somos chamados a ser arquitetos da esperança e construtores de pontes com nossas palavras. Ao alinhar nossa forma de falar com os princípios bíblicos, não apenas honramos a Deus, mas também enriquecemos nossos relacionamentos, cultivamos ambientes positivos e abrimos caminhos para a cura e a reconciliação. Conforme avançamos neste diálogo sobre o poder das palavras, encorajo você a refletir sobre como está usando este dom divino em sua vida diária. Suas palavras refletem o amor, a sabedoria e a compaixão que Deus deseja ver em nós? Como você pode, a partir de hoje, fazer um uso mais consciente e construtivo de suas palavras para abençoar os outros e glorificar a Deus? Este é o cerne de nossa jornada hoje: descobrir como, através da sabedoria divina e consciente, podemos transformar nossas palavras em ferramentas de bênção, crescimento e amor. Juntos, exploraremos como tornar realidade esse chamado divino, utilizando o poder de nossas palavras para criar um impacto positivo duradouro no mundo que nos rodeia. Ao adentrarmos na primeira parte de nossa exploração, nos deparamos com um princípio bíblico fundamental: o poder inerente das palavras. Este conceito não é meramente poético, é uma verdade arraigada na essência mesma de como Deus concebe a comunicação e seu impacto no universo. Provérbios 18 nos diz claramente: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta sentença revela uma realidade profunda sobre a natureza dual de nossas palavras como portadoras desse poder. Temos a capacidade de influenciar o mundo que nos rodeia de maneira significativa. Nossas palavras podem ser fonte de encorajamento e vida, capazes de elevar o ânimo de quem as ouve, de infundir esperança onde há desesperação e de trazer luz à escuridão. Mas, da mesma forma, podem ser veículos de dor e destruição, capazes de ferir profundamente aqueles que nos cercam e de semear divisão e conflito. Em Tiago 3, o poder da língua é descrito com uma analogia impactante. Assim também a língua é um membro pequeno, mas se gaba de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama incendeia uma grande floresta. A língua também é um fogo, um mundo de maldade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Essas palavras nos alertam sobre a capacidade destrutiva de nossas expressões quando não são guiadas pelo amor e pela sabedoria, lembrando-nos que assim como uma pequena chama pode desencadear um incêndio devastador, uma única palavra pode ter consequências desproporcionalmente grandes. O ensinamento bíblico sobre o poder das palavras não busca instilar-nos medo, mas nos chama à reflexão e à responsabilidade.
Deus nos chama a ser conscientes desse poder e a utilizá-lo de maneira que honre sua criação e propósito. Ao fazê-lo, nossas palavras podem se tornar instrumentos de cura e restauração, pontes que conectam corações e mentes, e sementes que florescem em ações de amor e bondade. A influência de nossas palavras se estende além de nossas interações pessoais. Elas moldam nossa realidade, afetam nossa autoestima e determinam a direção de nossas vidas. Quando falamos com fé e positividade, não apenas estamos mudando o ambiente ao nosso redor, mas também estamos fortalecendo nossa identidade e propósito em Deus. Ao escolher palavras que reflitam os valores do reino de Deus, estamos convidando sua presença e bênção em cada aspecto de nossa existência. Neste momento de reflexão, convido você a considerar como está utilizando o poder de suas palavras. Suas expressões estão construindo um legado de amor, esperança e unidade? Juntos podemos aprender a exercer este dom divino com sabedoria e compaixão, permitindo que nossas palavras se tornem reflexos vivos da graça e da verdade de Deus no mundo. Ao mergulharmos na rica narrativa da Bíblia, descobrimos exemplos poderosos que ilustram o impacto transformador das palavras. Essas histórias não apenas nos ensinam sobre o poder inerente da comunicação, mas também nos inspiram a usar nossas próprias palavras com intenção e propósito divino. O primeiro e mais fundamental exemplo do poder das palavras está no ato da criação. Em Gênesis, vemos como Deus falou o universo à existência, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Este ato de falar não foi meramente simbólico, foi o veículo através do qual a realidade mesma foi formada. Cada disse Deus é um testemunho do poder criativo das palavras, ensinando-nos que o que dizemos pode, de fato, moldar nosso mundo e a realidade em que vivemos. A vida de Jesus está repleta de momentos em que suas palavras não apenas ensinaram, mas também transformaram. Desde acalmar tempestades com uma ordem, Marcos 4, até trazer de volta a vida com uma simples frase, Marcos 5, Jesus demonstrou que as palavras podem ser canais do poder divino. Suas ensinamentos, parábolas e declarações não apenas informaram, mas também reformaram corações e mentes, guiando a humanidade para uma compreensão mais profunda de Deus e seu reino. José, ao interpretar os sonhos do faraó, usou suas palavras para salvar o Egito e sua própria família da fome. Através da sabedoria concedida por Deus, suas palavras se tornaram fonte de salvação e restauração. Esther falou com coragem e sabedoria diante do rei Assuero, usando suas palavras para expor as maquinações malévolas de Amã e salvar seu povo da destruição. Sua história é um poderoso lembrete de como a coragem e a eloquência podem mudar o curso da história. Davi, em seus salmos, oferece um exemplo luminoso de como as palavras podem ser usadas para adorar, lamentar, agradecer e buscar a Deus. Seus salmos são orações que têm guiado e restaurado incontáveis crentes ao longo dos séculos, demonstrando que nossas palavras podem ser uma ponte para o divino, expressando nossa mais profunda angústia e nosso maior gozo. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que as palavras têm o poder não apenas de refletir o que está em nossos corações, mas também de influenciar o mundo ao nosso redor. Eles nos desafiam a usar nossas palavras para abençoar, edificar, guiar para a verdade e restaurar aqueles que estão quebrantados. Assim como esses personagens bíblicos, somos chamados a reconhecer o peso de nossas palavras e a escolhê-las com sabedoria, buscando sempre refletir o amor, a sabedoria e a compaixão de Deus em tudo o que dizemos. A Bíblia nos ensina profundamente sobre as consequências de nossas palavras, destacando tanto o poder construtivo quanto o destrutivo que podem exercer em nossas vidas e na vida dos outros. Ao explorarmos este tema, descobrimos que nossas palavras são um reflexo do estado de nosso coração e têm um impacto significativo em nossa relação com Deus e com o próximo. Provérbios 12 nos adverte sobre o impacto das palavras imprudentes. Há homens cujas palavras são como golpes de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Este versículo captura a dualidade do poder da língua. Enquanto as palavras precipitadas podem ferir como uma espada, as palavras sábias têm o poder de curar e restaurar. Aqui somos lembrados de que devemos escolher nossas palavras com cuidado, conscientes de sua capacidade de ferir ou curar. Efésios 4 oferece um guia sobre como devem ser nossas palavras. Nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas a que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Este versículo nos chama a usar nossas palavras para edificar,
não para destruir, instando-nos a falar de maneira que enriqueça e beneficie os outros, lembrando-nos de que nossas palavras devem ser um veículo de graça, encorajamento e amor. Jesus mesmo disse em Mateus 12:34, da abundância do coração fala a boca. Se nossos corações estão cheios de amargura, inveja ou raiva, essas emoções se infiltrarão em nossas palavras. Por outro lado, um coração cheio de amor, gratidão e paz produzirá palavras que refletem esses mesmos sentimentos. Cuidar de nosso coração é essencial para garantir que nossas palavras sejam uma fonte de vida e bênção. A maneira como usamos nossas palavras também afeta diretamente nossa relação com Deus e com os outros. Palavras cheias de amor, verdade e bondade não apenas nos aproximam de Deus, refletindo seu caráter, mas também fortalecem nossos laços com aqueles ao nosso redor. Por outro lado, palavras prejudiciais podem nos afastar de Deus e minar a confiança e o amor em nossos relacionamentos. Ao refletir sobre o poder de nossas palavras, somos convidados a fazer um exame de consciência. Nossas palavras estão construindo pontes ou muros? Estão nossas expressões enraizadas no amor e na sabedoria divina ou nas fraquezas humanas? O chamado é claro. Somos chamados a ser guardiões de nossas palavras, escolhendo-as santamente para que sejam um reflexo do amor de Deus no mundo. Ao fazê-lo, não apenas nos alinhamos mais estreitamente com a vontade divina, mas também nos tornamos agentes de mudança e cura, levando luz e esperança através de cada palavra que proferimos. Em nossa busca contínua por viver uma vida que reflita o amor e a sabedoria de Deus, uma tarefa crucial é alinhar nossas palavras com sua vontade divina. Esse esforço não apenas transforma nossa comunicação, mas também aprofunda nossa relação com Deus e com aqueles que nos rodeiam. Agora, vamos explorar formas práticas de cultivar esse alinhamento, complementadas com testemunhos inspiradores que ilustram a força transformadora das palavras enraizadas nos princípios bíblicos. Primeiro, a meditação na palavra. Comece cada dia mergulhando nas Escrituras. Deixe os salmos, as parábolas e os ensinamentos de Jesus encherem sua mente e espírito. Ao meditar na palavra de Deus, sua verdade se torna a fonte de suas palavras, guiando-o a falar com amor, integridade e sabedoria. Segundo, a oração. Antes de falar, antes de entrar em conversas difíceis ou responder em momentos de tensão, reserve um momento para orar. Peça a Deus que suas palavras reflitam seu amor e tragam paz e clareza à situação. Essa prática ajudará você a responder com graça, mesmo nos momentos mais desafiadores. Terceiro, pratique a gratidão e o encorajamento. Faça da gratidão e do encorajamento um hábito diário. Ao expressar gratidão e oferecer palavras de encorajamento, você não apenas edifica os outros, mas também cultiva um coração mais receptivo à orientação de Deus. Essas expressões de positividade e apoio ecoam a bondade de Deus no mundo. Quarto, busque a sabedoria do Espírito Santo em todas as suas comunicações. Busque a direção do Espírito Santo. Ele pode dar-lhe a sabedoria para saber o que dizer e como dizer, transformando suas palavras em ferramentas de amor, consolo e exortação. Um testemunho impactante vem de alguém que, enfrentando um conflito familiar, decidiu aplicar o princípio de falar com verdade e amor. Antes de cada conversa, essa pessoa orava e meditava nas Escrituras, buscando palavras que curassem em vez de ferir. Com o tempo, essa abordagem não apenas mudou o tom das conversas, mas também os relacionamentos dentro da família, trazendo unidade e compreensão onde antes havia discordância. Outro relato inspirador vem de uma comunidade onde os membros fizeram um pacto de se edificarem mutuamente através de palavras de encorajamento. Esse compromisso transformou a atmosfera da comunidade, fortalecendo os relacionamentos e aprofundando sua fé coletiva. Através desse enfoque consciente, experimentaram como as palavras alinhadas com os princípios bíblicos podem fomentar um ambiente de amor, apoio e crescimento espiritual. Esses testemunhos destacam a notável capacidade de nossas palavras para abençoar e transformar quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Ao adotar práticas que enriquecem nossa comunicação com a sabedoria divina, não apenas melhoramos nossas próprias vidas, mas também nos tornamos fontes de luz e verdade no mundo ao nosso redor. Que essas narrativas e orientações o instiguem a considerar a influência das suas próprias palavras e a buscar sempre que elas reflitam a bondade, a verdade e o amor do nosso Criador. Em síntese, ao longo desta jornada,
desvendamos verdades impactantes sobre o poder das nossas palavras e a visão que Deus tem sobre elas. Desde o ato da criação até os princípios sábios em Provérbios e os ensinamentos de Jesus, as Escrituras nos mostram que nossas palavras têm um poder profundo, capaz de construir ou destruir, de curar ou ferir. Temos explorado formas de alinhar nossas palavras com a vontade de Deus, por meio da oração, meditação na Sua palavra e prática da gratidão e do encorajamento. Presenciamos exemplos poderosos de como submeter nossas palavras a Deus pode transformar nossas vidas e as daqueles ao nosso redor. Agora, convido-o a refletir profundamente sobre o impacto das suas palavras. Suas expressões estão construindo um mundo de amor e verdade ao seu redor? Como você pode se comprometer, a partir deste momento, a usar suas palavras de modo que glorifiquem a Deus e abençoem os outros? Podemos encerrar esta jornada com uma oração juntos. Por favor, feche os olhos, se assim desejar. Querido Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com humildade, gratos pela orientação da Tua palavra sobre o poder das nossas palavras. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a controlar nossas línguas, a termos consciência do impacto das nossas palavras e a escolhê-las com amor e sabedoria. Que nossas palavras sejam reflexo do Teu amor e verdade, trazendo luz à escuridão e esperança aos aflitos. Dá-nos forças para submeter nossas palavras à Tua vontade, para que cada expressão contribua para edificar, não para destruir, para curar, não para ferir, para corrigir com amor nossos irmãos e irmãs, se pecaram. Ajuda-nos a ser canais do Teu amor por meio das nossas palavras, mostrando ao mundo a beleza de viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Incentivo-o a levar consigo a profunda sabedoria encontrada nas Escrituras sobre o poder das palavras. Que este conhecimento o inspire a falar com propósito e amor, transformando não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Que as suas palavras sejam sempre um reflexo do coração de Deus, cheio de graça, verdade e amor.